Olá, pessoal, tudo bem? Vocês me pediram para explicar um pouco mais detalhadamente o capítulo 6 do Riane, então eu fiz uma explicação detalhada ali, bem certinho, né, de todas as equações e como a gente chega nas contas, tá? Deixa eu só abrir aqui, e compartilhar a tela toda. Aqui tem a minha biblioteca, então vamos lá. Minha biblioteca, eu abri aqui o livro, né, do Riane, e aí lá no capítulo 6 vou mostrar o que que eu fiz ali no vídeo, na gravação para vocês, que aí eu fui fazendo no tablet, fui fazendo as contas, vocês vão ver na sequência, e explicando ao mesmo tempo. Então, o que que eu expliquei, né? Peguei desde o começo aqui da política fiscal, a introdução com esse primeiro fluxo circular da renda, que só tem empresas e famílias. Depois eu coloquei aí o setor financeiro, expliquei essa primeira equação aqui para vocês, ok? Expliquei ali como é que funciona no setor financeiro, a questão de quando você coloca o governo no fluxo circular, né? O que que acontece com cada um dos agentes financeiros, né? Famílias, empresas e governo, com o setor financeiro aí fomentando esses mercados, certo? Como que o governo faz política fiscal expansionista e restritiva e em que momentos ele faz? Porque é o governo que executa a política fiscal, né? Então ele tem como instrumentos aí a arrecadação dos tributos, os gastos do governo e a gestão da dívida pública, que nós falamos na aula anterior sobre a dívida, né? Então aí eu falei desse primeiro modelo, esses primeiros modelos fiscais, né? O modelo, aliás, só esse primeiro, né? Que é dos tributos e dos gastos do governo. E a gente vai fazendo ele aos poucos. Eu vou mostrando para vocês a equação principal. Nós vamos derivando ela, demonstrando, né, colocando na equação ali, acrescentando a parte do consumo, depois a variação nos gastos do governo e a variação na tributação. E aí eu vou mostrando para vocês como que chega nessa produto final, ok? Então eu faço o exemplo passo a passo, certo? E vocês podem ir acompanhando aqui pelo capítulo, pelo livro, e seguindo a sequência que eu vou fazendo ali no material, tá certo? Eu não passei para vocês o do plano emprego, não passei para vocês esse segundo modelo aqui também, tá? Das transferências. Então, só o primeiro, que fala do gasto do governo e da variação da tributação, ok? Bons estudos. O estudo do capítulo sobre política fiscal, né? Capítulo 6 do Riane. E eu vou construir a modelagem, né, para tirar a dúvida que vocês ficaram da aula gravada. Então, a gente vai construir todo aquele modelo que tem ali no capítulo 6, tá ok? E eu vou escrevendo aqui na minha página de anotações. E se vocês quiserem ir acompanhando, então começa na página 210, tá ok? Então, o primeiro ponto ali sobre a política fiscal, né? Livro do Riane. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse aqui. Pronto. Então, capítulo 6. Riane. Fala, né, da introdução do setor governo no fluxo circular da economia. Então, o que que é o fluxo circular da renda na economia? É um conceito clássico. A gente estuda ele desde o começo aí da introdução à economia para entender, né, um pouquinho do comportamento do dinheiro na economia. Então começa ali com dois agentes econômicos, né, que são as famílias
e as empresas. Ok? Então, as famílias, elas são mão de obra para as empresas. Fornecendo, então, sua hora, né, e o seu trabalho para que as empresas possam produzir bens e serviços. Então, as empresas, com a mão de obra das famílias e com os recursos produtivos, tá, que ficou muito feio isso aqui. Pronto. Elas produzem, então, bens e serviços. A mão de obra, ela entra no mercado que a gente chama de fatores de produção. Por quê? Quais são os fatores de produção? São todos aqueles fatores, né, utilizados no processo produtivo. Só para abrir um parênteses aqui, então, são a mão de obra, que a gente chama de trabalho, então já vou colocar, acho que trabalho aqui é melhor. Trabalho, a terra, capital. Esse é o conceito clássico, né? Por isso que se chama terra, mas hoje pode ser um edifício, um terreno, um prédio, enfim, né? Barracão, onde acontece o processo produtivo. O trabalho é a mão de obra, né? E o capital é o recurso financeiro. Também a tecnologia, para produzir mais com menos recursos ou em menos tempo, e o investimento produtivo. Esses fatores de produção, eles têm uma remuneração atrelada a eles. Então, o trabalho, a remuneração é o salário, as comissões. Etc. Bônus, né? Enfim. A terra é remunerada por pagamento de aluguéis, né? Arrendamentos, enfim. O capital, a remuneração dele são os juros, pagamento de juros. Porque uma vez que se pega capital emprestado, né, você paga a parcela do capital mais os juros sobre esse empréstimo. A tecnologia, quando você compra, né, uma tecnologia de outra empresa, de uma universidade, de alguém que produziu, você paga ou um direito de patente ou você paga royalties, né, que é para ter o direito de utilizar aquela tecnologia. E o investimento produtivo é remunerado pelo próprio lucro. Ok, então os mercados de fatores de produção englobam o trabalho, a terra, o capital, a tecnologia e investimento produtivo. E por isso que a mão de obra aqui, que é o trabalho, ele é visto, né, como uma parte do mercado de fatores de produção. E aí a gente tem o mercado de bens e serviços, né, que serve às próprias famílias. Então, as empresas produzem e as famílias e outras empresas, enfim, né, consomem esses bens e serviços. As empresas também podem remunerar essas famílias pagando aluguéis, royalties, enfim. Tem outras remunerações aqui embutidas, né? E as famílias, por sua vez, vão consumir esses bens e serviços. Esse é um sistema com dois agentes econômicos, né, as famílias e as empresas, e é um sistema mais simples, né, dentro da economia clássica tradicional.
Com o passar do tempo, né, depois que a gente passou ali pelo advento da crise de 1929, então há uma mudança no modelo econômico, né? Da década de 30 ali, finalzinho da década de 20, né, início da década de 30, há uma mudança no pensamento econômico. E agora, do pensamento clássico liberal, né, do Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, enfim, nós passamos a ter o pensamento do Keynes, John Maynard Keynes. E aí o Keynes, ele coloca a figura do governo. Então, o governo ele vai passar a intervir na economia e como esse ciclo aqui funciona, esse ciclo anterior, né? Esse fluxo circular da renda anterior muda, ok? E aí como que funciona, então, o fluxo circular da renda com a presença do governo? Como funciona? Vamos lá. Primeiro, assim, uma questão importante é a gente falar, né, que conforme ele menciona ali o Riane menciona no livro também, né, parte da renda gerada, então, não era totalmente incorporada e totalmente direcionada a consumo ou a poupança, né. Então, à medida que a economia ia se equilibrando, à medida que os recursos financeiros iam sendo poupados, ou investidos, no caso, pelas empresas, né, isso ia sendo equivalente ao valor de investimento. Não vou entrar muito nessa seara, porque eu teria que explicar também essa teoria. É mais para vocês saberem, né, qual que é a lógica presente na equação que eu vou colocar na sequência aí no próximo fluxo. Então, no caso, nesse ciclo, no primeiro ciclo aqui, a gente considera que somente famílias e empresas estão consumindo e investindo, né? A poupança ali gerada, ela é toda para o consumo das famílias e das empresas que a gente chama de investimento. Então, nesse caso, com dois setores, ainda com dois setores, eu vou colocar aqui a fórmula, eu acho que fica mais fácil. A gente tem de um lado, né, o consumo mais o investimento, que é igual ao produto, que é igual ao consumo mais a poupança. Então, assim, para vocês, é importante só saber esse finalzinho, né? Quem tiver interesse aí para chegar nessa equação, depois que deriva e tudo mais, pode estudar sobre poupança e investimento, né? Essa relação na economia, você vai chegar aí nessa equação, né? Então, só pra gente saber o que significa cada uma das siglas. O C significa o consumo privado, consumo das famílias, mais o investimento das empresas. Então, consumo de famílias e investimento em empresas é igual ao produto. Então, o Y é o que foi produzido nessa economia, que hoje nós chamamos de PIB, que é igual ao consumo mais a poupança. Por quê? Porque nesse ciclo, nesse fluxo circular que nós temos famílias e empresas, o dinheiro aqui, ele circula de que forma, né? Ou consumindo, as famílias consumindo o que as empresas produzem, ou a empresa consumindo insumos para poder gerar produtos, bens e serviços, né? E nesse caso, então, tudo que se poupa é investido por empresas para produzir e é consumido por famílias. Por isso que tudo isso é igual ao produto final. Tá ok?
Beleza. Então agora a gente vai complementar essa análise, porque nós vamos colocar mais uma figura aí nessa equação e nesse fluxo, que é a presença do governo. O governo, o que o governo faz? Vou colocar aqui quais são os papéis, né, do governo. Então o governo ele vai cobrar tributos das famílias e das empresas. E o governo vai ter gastos e investimentos, né? Nesse caso, ele gasta contratando as empresas, certo? E empregando as famílias. Existe um terceiro elemento aí, que é o setor financeiro. Por que esse setor é importante para o fluxo circular? Porque ele vai fornecer o capital que falta para empresas poderem investir. Vai fornecer o capital que falta para as pessoas poderem consumir, né? Então, capital para consumo e para investimento. De uma forma mais simplista, né? Tá ok? Então, agora a gente tem, vamos lá, um fluxo que tem famílias, novamente, empresas, setor financeiro. Então, novamente aí, as famílias, né? Elas consomem o que as empresas produzem. As empresas pagam aluguéis, salários, royalties e etc. Remuneram, né, os fatores de produção. As empresas podem aplicar os recursos, né, o lucro que sobra, ou fazer investimento produtivo ou aplicar no setor financeiro. E aí elas geram uma poupança. E elas também podem utilizar o setor financeiro para captar mais recursos para investimento, né? Então, para investimento. As famílias podem fazer uma poupança também no setor financeiro ou fazer empréstimos para consumir mais recursos. Então, agora, para que a gente... Existe um elemento, né, que fecha esse raciocínio para que haja esse acesso das famílias e das empresas ao setor financeiro, que nós chamamos de taxa de juros. É ela quem vai decidir o quanto vai custar esse capital. Certo? Aí uma determinada taxa de juros, então, vamos lá, há uma determinada taxa de juros. Isso tá ali no livro também, né? Os investimentos iriam ou vão, né, se igualando à poupança
ao longo do tempo, né, a longo prazo. E aí você consegue chegar no equilíbrio. E o equilíbrio desse fluxo todo é retomado. Então agora a condição de equilíbrio, porque quando você fala equilíbrio, né, você está falando desse símbolo de igual, né? Você quer dizer que em uma condição de equilíbrio você tem consumo mais investimento igual produto, que é igual consumo mais a poupança quando você tem famílias e empresas. Quando a gente adiciona aí o setor financeiro, né? Quando a gente está falando aí da presença do governo por meio desse setor financeiro, então nós ampliamos essa relação, ok? E aí o Keynes falava que poderia não ser possível que somente taxas de juros iriam preencher esses requisitos básicos de equilíbrio, não é só a taxa de juros. Então dependeria de poupança e de investimento, que é aquela teoria que eu falei para vocês, né? Que daí chega na derivação desse C mais I igual a Y igual a C mais S. Tá bom? E aí é o gráfico que ele constrói na página 211, né? O equilíbrio seria entre as taxas de juros, entre a poupança e o investimento. A taxa de juros iria determinar esse equilíbrio. Então, se a poupança, para o Keynes, se a poupança fosse maior que o investimento, se S maior do que I, poupança maior que investimento, qual que seria a consequência? Uma redução na produção de bens e serviços para um nível que traria ociosidade na produção, né? Então, isso geraria desemprego. Gerando desemprego. Por quê, né? Porque se há uma maior poupança e as empresas só fazem essa poupança, mas não investem, não retornam isso em aumento de tecnologia, né, investimento produtivo e mais contratação de mão de obra, de todos os fatores produtivos, né, que nós colocamos aqui, de todos esses fatores de produção. Então, o que acontece? Vai reduzindo o nível de produção. Reduzindo o nível de produção, acaba gerando desemprego, tanto, né, da mão de obra quanto dos demais fatores de produção. Não é só da mão de obra, só do trabalho aqui, mas é de capital, tecnologia e tudo mais. E se acontece se o investimento, né, sendo maior do que a poupança, então se acontece o contrário, aí há um aumento no fluxo circular, nesse aqui que tem o setor financeiro, e aí aqueles recursos que estavam ociosos, eles voltam a ser empregados no processo produtivo. E você tem um aumento de demanda, de renda, né? De circulação do dinheiro naquele fluxo. Isso até que a economia alcançasse o que a gente chama de pleno emprego. Só que a gente sabe que pleno emprego ele pode acontecer por um micro espaço de tempo ali, mas os fatores sempre estão variando, então é muito difícil chegar no pleno emprego.
Mas nós podemos utilizar, ter aquela capacidade ótima de produção, né? Que cada empresa vai determinar de acordo com o seu nível de investimento, de demanda também. Aí, ok, daí a gente vai pular aquela parte ali de baixo e vamos colocar agora, depois de analisar, né, esses dois pontos. Ah, inclusive isso aqui depende do quê? Esse cenário depende. Peraí. Escrever bonitinho aqui, né? Então, este cenário. Qual cenário? S maior que I ou I maior que S. Depende do nível da taxa de juros. Porque quando a taxa de juros está alta, né? Vamos dizer, no Brasil é a taxa Selic. Então, quando a Selic está alta, ela favorece quem investe no setor financeiro. Porém, aumenta o custo do crédito. E aí, empresas seguram, né? Elas passam a... Empresas e famílias poupam mais do que investem. Porque fica muito caro conseguir empréstimo e financiamento. Então, segura, nesse caso, né, os contratos aí, contratação de novos empréstimos. Ok, então agora a gente vai fazer o fluxo circular completo, né, com a presença do governo. Vamos lá. Então, eu tenho famílias, novamente. Empresas. Famílias consumindo. E empresas remunerando fatores de produção, né? Pagando salários, aluguéis e etc. Nós temos o setor financeiro, que auxilia, né, na poupança das famílias. E no investimento das empresas. Nós temos aí a figura do governo. Como eu falei, qual que é o papel do governo nesse fluxo? É realizar gastos por meio da contratação aí das empresas, né? Para gastar. Recolher tributos tanto das empresas quanto das famílias. Nossa, ficou bem torto. Então, para as famílias, né, elas pagam tributos ao governo. E o governo repassa renda às famílias por meio de programas de assistência,
enfim, né? Transferências que ele pode realizar de renda, né? Transferência de renda. É isso. Então, com o governo, né, nesse fluxo, o fluxo fica mais completo. E aí a gente tem uma participação, então, de 3 agentes econômicos. E aí nós temos famílias que consomem, pagam tributos e poupam no setor financeiro. Nós temos empresas que pagam tributos, oferecem serviços, bens e serviços e remuneram os fatores de produção e realizam investimentos, né, a partir do setor financeiro, poupança e investimentos. Nós temos o governo, vou mudar a cor aqui. Esse é azul. E o governo que arrecada tributos, né? Realiza gastos e investimentos e faz transferências de recurso para a população. E aí, onde entra a política fiscal? Por meio de 3 instrumentos o governo realiza, é o governo quem realiza. Por meio de 3 instrumentos. Primeiro, arrecadação de tributos. Segundo, gastos, mais investimentos, né? E terceiro, faz a gestão da dívida pública. Ok? Quando o governo quer aumentar, quando o objetivo é aumentar a circulação de dinheiro na economia, que nós chamamos, né, de meios de pagamento, né, aumentar a demanda agregada, ou seja, o consumo de todas as famílias, todas as empresas, enfim, que é a demanda agregada, né? Ou seja, expandir, ele trabalha, atua a partir de uma política expansionista. Aí, o que ele faz? Ele aumenta os seus gastos. Política expansionista aumenta gastos e investimentos. Reduz as alíquotas, né? Reduz tributação. Pode tirar, suspender alguma alíquota por um instante de tempo, né? Ou ele pode fazer tudo isso ao mesmo tempo.
Só que o governo tem que ter um cuidado, né? Qual que é o ponto de atenção? É que se o governo está gastando mais e tem mais meios de pagamento na economia, então aí o crédito vai ficando mais barato, né? Porque ele pode mexer na taxa de juros também, só que aí é um instrumento de política monetária, né? Ele pode usar vários instrumentos ao mesmo tempo. Mas se ele começa a aumentar muito os gastos dele, ele começa a desencadear um aumento da inflação também, né? Então pode aumentar a inflação, aumento dos preços, ok? Quando o objetivo é reduzir, então, né? Quando tem muita pressão inflacionária, é reduzir os meios de pagamento. A gente tá falando só de política fiscal, então ele usa uma política fiscal restritiva. O que ele faz numa política restritiva? O contrário, né? Ele diminui gastos, para de contratar, né? De contratar pessoal, de fazer novas obras, de aumentar o que já existe, enfim. Então ele reduz gasto público. E por outro lado, ele aumenta tributação. Também ele pode fazer as duas ao mesmo tempo. Ok? Qual que seria o ponto de atenção aqui, né? O nível de emprego dos meios, né, dos fatores de produção. Ok? Bom, quando a gente fala aí de gastos do governo de tributação, a gente inclui mais duas variáveis a essa equação aqui, né? Então, antes a gente tinha essa equação, né? A gente tinha antes consumo, investimento, vamos colocar aqui, né? Consumo privado, investimento. Nós falamos de poupança, que é o S. Falamos de produto, que é o Y. É o Y maiúsculo, né? Deixa eu arrumar esse S. E esse Y. E agora nós acrescentamos, então, o G, que são os gastos do governo. E o T, que é a tributação, para esse modelo. Para uma economia completa, que não é o caso da gente estudar aqui, nós acrescentaríamos o X e o M, as exportações e as importações, né? Colocando também o setor externo nesse fluxo aqui, né? Para ficar completo. Mas nós vamos parar a análise por aqui, né? Tá? Então agora eu vou começar a falar dos modelos de política fiscal, ok? Vamos falar então dos modelos, né? Então vamos lá. Vou detalhar mais do que na aula anterior, tá? Então, modelos de política fiscal. Vamos aprender a calcular isso, tá? Então, ali a gente estava falando lá no primeiro, né, que a primeira análise, a mais simplista lá, que só tinha famílias e empresas. Então, o modelo com famílias e empresas
como que funciona a equação? O consumo mais o investimento, ou seja, o consumo das famílias, mais o investimento das empresas. O que resulta disso? É igual ao produto. Nós chamamos de PIB, né? É igual ao consumo mais a poupança, ou seja, nesse caso, investimento e poupança são iguais. Eu não vou provar aqui, porque né, nós não estamos na aula de economia, mas só para vocês saberem, né? Então, nesse caso, o consumo e a poupança são iguais, porque tudo que é poupado é investido pelas empresas, tudo que é poupado, né, é consumido pelas famílias, tá ok? Então, não existe poupança das famílias, a poupança das famílias é zero, e das empresas tudo é investido, então a poupança é igual ao investimento. Perfeito, isso tudo é igual ao produto, né? Tanto faz consumo e investimento ou consumo mais poupança. Quando nós colocamos ali o setor financeiro, então aí, famílias, empresas, setor financeiro, que é quem fornece o capital, o crédito, né? Para as famílias e empresas, e o governo. E governo. Então, aí nós temos uma equação, né, que ela vai acrescentar o G e o T, né, os gastos do governo e a tributação, que são os dois instrumentos de política fiscal. Então, agora a gente tem C mais S mais T. Já vou explicar. É igual ao produto, que é igual ao C mais I mais C. Vamos lá, letra por letra. Então, o C é o quê? Consumo privado das famílias. O S é a poupança. O T é o que se paga de tributos, que na realidade é o que o governo está arrecadando, né? Isso tudo somado é o produto. Ou então, o consumo mais o investimento. Aqui não é C, né? É G, né? Mais os gastos do governo. Abrindo um parênteses, quando a gente fala aqui de C mais S mais T, nós estamos falando de um elemento chamado de renda disponível, que na economia é Y minúsculo com o D subscrito. Por quê? A renda disponível. Porque é a renda que os agentes econômicos vão ter para consumir, poupar ou investir depois de pagar os tributos. A renda disponível, né, o YD, que é a renda para consumir e poupar, né, ou investir, no caso, das empresas, após o pagamento de tributos, porque agora a gente tem o elemento governo também. Então, é o produto menos o T. O que é o produto? C mais I ou C mais S, tá? E quando falamos do governo, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, da poupança do governo, então nós temos S mais o T mais o G como total da poupança do governo. Ou seja,
Se a gente passar, né, isso para um... Aqui é T menos G. T menos G. Para uma linguagem ali, né, por escrito, significa que o que o governo arrecadou menos o que ele gastou, e isso é a poupança que ele faz. Se ele gasta mais do que arrecada, G é maior que T, ele está em déficit, lembra? Então ele não tem poupança, né? Uma poupança negativa. Quando o T é maior do que o G, arrecadou mais do que gastou, ele tem um superávit. Então aí ele forma uma formação de poupança que ele pode utilizar para novos gastos ou para realizar investimentos. Nós vamos abrir também a função consumo para vocês entenderem ela, né? Função consumo. A função consumo, então nós temos ali o consumo, o C, que é o consumo privado, o consumo das famílias. Qual que é o consumo das empresas? É o I, investimento. Qual que é o consumo do governo? O G, os gastos, né? O C, ele é o C0 mais o Czinho em função de Y menos T. Ou C é igual a C0 mais Czinho YD. Meu Deus, professora, o que é isso? Vamos lá. O C0 é a propensão marginal a consumir. Ou seja, é o quanto famílias, empresas estão dispostas a consumir. Ok? Então, a propensão é o quanto elas estão dispostas. Só que elas vão depender da renda disponível que elas têm, né? Que é o Y menos T. Ou seja, é a renda menos o tributo. Porque eu recebo, vamos imaginar, eu recebo um salário todo mês. Uma renda bruta. Só que eu pago um imposto. Vamos dizer que é direto na fonte. Eu já recebo e já pago, né? Então, eu pago imposto de renda, pago INSS e já desconta na fonte. Então, esse imposto de renda e esse INSS são os tributos, né? E aí, o que sobra é a minha renda líquida, que é a minha renda disponível, né? O YD. É o que sobra para eu escolher, né? Se eu vou consumir ou se eu vou poupar e investir. Mesma coisa para as empresas. Depois que elas remuneram seus fatores de produção, elas pagam os tributos e aí lá no final sobra o lucro líquido para elas poderem fazer caixa e fazer novos pagamentos, fazer investimentos, enfim, né? Isso economicamente falando, não contabilmente falando, ok? Bom, o Czinho, então, que eu vou multiplicar pelo Y menos T, que vamos colocar aqui, a propensão marginal a consumir. Pessoal, eu coloquei no C0, né? É o Czinho, a propensão marginal a consumir, é o Czinho. E o C0 é o consumo inicial. Pronto, agora sim. Então, o Czinho vai multiplicar a minha renda disponível, que é a renda depois de pagar os tributos. Quando eu coloco tudo isso lá na minha equação principal, lá do meu produto, eu vou ter que o Y é igual ao C0 mais o Czinho multiplicado pela minha renda disponível, que é o produto, menos os tributos. Por quê? Porque o produto, ele pode ser, o PIB pode ser medido pela renda, pela despesa ou pelo consumo. Então, ele é o total da renda que a gente tem gerado na economia também, né?
somado aí ao investimento das empresas e os gastos do governo. Opa, então vamos separar. Aqui eu tô falando de famílias. Aqui eu tô falando de empresas. E aqui eu tô falando de governo. Então, qual a função consumo que a gente tem aqui? Essa função consumo principal. Em determinado período de tempo, para a gente determinar o equilíbrio, nós temos que o produto vai ser igual ao consumo das famílias, ao consumo das empresas, que é o investimento, e ao consumo do governo, que é o gasto público. O consumo das famílias, ele é derivado entre o consumo que elas têm inicial, mais um consumo, a propensão que elas têm a consumir devido ao seu nível de renda. Então agora a gente começa a fazer as contas, né? Nós vamos fazer o exemplo que está ali no livro para vocês entenderem. Isso aqui é uma derivação da equação, eu resumi ela de uma forma mais simples. E aí a gente vai colocar os números, né, para poder fazer o exemplo. Então vamos supor ali que em determinado momento a propensão marginal a consumir o Czinho, supor que o Czinho seja igual a 3/4, né, 0,75. Que o C0 seja 200, que o investimento seja 200 e que não haja gastos do governo, gasto do governo é 0, nem tributos, o T também é 0. Então, qual que é o nível de renda do equilíbrio? Qual que é o Y? Vamos substituir tudo isso na fórmula, então a gente pega lá a equação principal, y é igual, né, o produto é igual ao consumo inicial, mais o consumo com a renda disponível, mais o investimento, né, o consumo das empresas, mais o gasto do governo. Então, o y, que é o que eu quero descobrir, é igual, C0 quanto é? 200, mais, quanto é o Czinho? 3/4, abre parênteses. Eu quero descobrir o y e o meu t é o quê? 0. Mais, quanto que é o i? 200. Quanto que é o gasto do governo? 0. Agora é só eu ir fazendo a matemática, substituindo, né? Então, eu começo pelo y igual a 200, mais. Eu começo multiplicando o que tá fora do parênteses pelo que tá dentro, né? 3/4 vezes y é 3/4 de y. 3/4 vezes 0 é 0. Mais 200. Mais 0, então, não precisa, né? Colocar o 0 novamente. O que eu tenho de igual aqui? O y para cá e o y para cá. Então, eu vou passar eles para o mesmo lado. Opa. Então, passando para o mesmo lado, eu tenho que y menos 3/4 de y é igual a 200 mais 200, né? É igual a 400. Então, y menos 3/4 de y é igual a 400. Como que eu vou fazer para resolver isso aqui? Essa fração ai, meu Deus, desculpa. Essa fração é simples, né? O 3/4 significa 0,75, né? Então, simplesmente coloco 1 menos 0,75, certo? Se eu dividir 3 por 4, eu vou ter 0,75. Então, é uma forma de resolver, né? Que seria y menos 0,75 de y igual a 400. Aqui eu tenho 1y menos 0,75 de y, eu tenho 0,25 de y igual a 400. Y é igual a 400 dividido por 0,25, que corresponde a 1.600. Então, o produto é igual a 1.600. Eu posso resolver de acordo com a fórmula, né? Ou então eu posso resolver igual tá ali no livro. É outra fórmula. Aí vocês resolvem da
maneira que é mais fácil, né? E chegou nesse ponto aqui, como que eu resolvo? O y é igual a 1 menos 3 quartos. Professora, como que faz isso? É matemática básica, né? O que que eu fiz aqui? Eu multipliquei, coloquei dentro do parênteses. Então, eu tirei o y daqui e coloquei o 1 dentro do parênteses e deixei, isolei o y, né? Igual a 400, mesma coisa. Aí, o que que tá sobrando aqui, né? 1 menos 3 quartos é igual a... 1 é o quê? 1 é 4 quartos. Então, y vezes 4 quartos menos 3 quartos, eu tenho 1 quarto, igual a 400. Eu isolo a minha variável que eu não sei o que é, passo 1 quarto, se ele tá multiplicando, eu passo ele dividindo. Então, desculpa, se ele tá multiplicando, eu passo dividindo. Então, 400 dividido por 1 quarto, que é igual a 1.600. Então, o meu y, meu produto nessa economia é de 1.600. Tá ok? Eu vou deixar alguns exemplos pra vocês fazerem daí em casa, pra vocês testarem, tá? Eu coloco o gabarito. Ok? Quando a gente coloca agora, então, com gastos do governo, pra vocês verem que o que vai acontecer com o produto? Ele vai aumentar? Ele vai diminuir? Qual que vai ser o valor, tá? Então, vamos lá. Quando a gente altera, né, o gasto público, a gente tem uma alteração também no nível de renda, no nível de produto, no Y, né? Então, vamos colocar naquele modelo o gasto público igual a 250. Então, vou pegar a mesma situação ali anterior, ainda bem que já tá aqui, né? Vamos deixar aqui e vou inserir na minha fórmula. Y igual a C0 mais Czinho vezes Y menos T mais I mais G. A única diferença aqui é que eu vou considerar 250 de gasto. Ao invés de 0, aqui vai ser 250. Então, vamos lá. O Y é igual a 200 mais... ele não colocou 3 quartos? Não, eu vou considerar os mesmos 3 quartos aqui, porque no exercício ali não tá muito claro, né? Y menos 0, não teve tributação, mais 200, mais 250. Eu vou fazer a conta novamente, né? Então, o que eu faço aqui? Eu coloco tudo que tá igual do mesmo lado, né? Então, onde tem variável? Aqui tem Y e aqui tem Y, né? Então, Y menos 3 quartos de Y é igual a 200 mais 200 mais 250. Então, dá 400 mais 250, dá 650. Y menos 3 quartos de Y igual a 650. Mesma questão, eu posso fazer, né? 4 quartos ou um Y menos 3 quartos, né? Então, eu vou ter 0,25 de Y igual a 650. O Y vai ser 650 dividido por 0,25. Dá 2.600. Ali no livro ele só simplificou, né? Mas essa aqui é a resposta. Então, o que aconteceu quando eu coloquei 250? Deixa eu apagar isso aqui, ficou muito feio, né? Quando eu coloco 250 de gastos governamentais na mesma economia, o que acontece? O produto aumenta em 1.000. Então, a variação do produto, delta Y, com o gasto do governo de 250 foi de 1.000. Que é o que eu expliquei lá no slide, né? De uma forma mais rápida, né? Então, vamos lá. A mesma economia, o gasto do governo de 250 aumentou 4 vezes o nível de renda ou produto dessa economia.
para vocês verem que o gasto do governo potencializa o nível de renda. Um ponto importante, nós não consideramos que tenha tributação. Aqui que a tributação iria fazer nesse caso, iria reduzir o nível de renda, tá ok? Como que eu entendo, então, esse aumento de... aqui no caso foram 4 vezes, né? Mas pode ser 2, 3, 2,5, enfim. Esse aumento 4 vezes maior da renda, essa variação, né? Como que eu entendo isso? Como que eu consigo explicar que se o governo gastou 250, isso aumentou em 4 vezes o nível de renda da economia? Nós vamos entender isso a partir da equação, né, do consumo e do investimento. Então, entender a demanda agregada, o produto, no caso, em função do consumo das famílias, mais o consumo das empresas, que é o investimento, mais o consumo do governo, que são os gastos do governo. Então, C mais I mais G. Aí o que acontece? O C, nós podemos derivar ele, né? Detalhar aqui que o C é igual ao C0 mais o Czinho, né? A propensão marginal a consumir pela renda disponível, Y menos T, certo? Então, a gente coloca tudo isso aqui no lugar do C. Vamos lá, Y é igual a C0 mais Czinho de Y menos T. Aqui é tudo maiúsculo, tá? Só o Czinho que é menor, minúsculo. Mais I mais G. O que eu fiz aqui? Eu só substituí. Tudo isso aqui, né, que faz parte do consumo, eu substituí nessa fórmula. Coloquei mais I e mais G. Tá tudo aqui. Esse é o primeiro passo. Pessoal, não vou pedir para vocês fazerem isso na prova. Não faz nem sentido na disciplina de finanças. É mais para vocês entenderem essa origem desse multiplicador dos gastos do governo, tá? O que importa é vocês utilizar a equação final e saber qual delas que vocês utilizam. Ok, como eu tenho o C em função de Y, C em função de T, eu posso desmembrar isso, né? Aí é matemática mesmo. Então, o próximo passo aqui, o Y, seria o C0 mais o Czinho em função de Y menos o Czinho em função de T. Mais o I, mais o G. Pronto, o que eu fiz aqui? Eu só tirei do parênteses, né? O Y vezes o C e o T vezes o C. Eu quero saber do multiplicador da renda, né? Do produto, do Y. Então, o que eu faço? Eu pego tudo que tiver de Y de um lado da equação e passo para o outro lado, deixo eles juntos. Aqui, ó. Esse Y seria o segundo passo. Então, vai ser Y, né, o produto, menos o Czinho de Y, e eu repito tudo que está do outro lado, né? Então, C0 menos Czinho de T, mais I, mais G. Pronto. Na matemática, o que a gente faz? Lembra lá no exercício que eu falei? Vocês podem pegar os 3/4, né? Colocar em decimal, 0,75, e considerar que aqui eu tenho 1 na frente do Y, né? E que o meu Czinho lá no exercício era 3/4, né? Então, eu posso considerar 1 na frente do Y. E quando eu vou fazer, né, da segunda forma, como o livro fez ali, eu considero que aqui tem 1 e aqui tem o C. Quando eu vou colocar isso tudo em função de Y, então, eu passo para baixo aqui, né? Y, 1 menos Czinho. Por quê? Se eu voltar isso aqui na equação, ó, se eu multiplicar 1 vezes Y, eu tenho Y. Se eu multiplicar menos C por Y, eu tenho menos CY. Ok? Continuando.
Então, aí, o que tem do outro lado da equação continua igual. C0 mais Czinho de T vezes T mais I mais G. Eu quero tudo em função do produto, novamente. Então, eu vou passar 1 menos C, que está multiplicando, para o outro lado, dividindo. Esse é o terceiro passo. Quarto não, terceiro. Então, eu pego o Y, deixo só ele ali isolado. Tudo que tá em cima, C0, mais Czinho de T, mais I, mais G, com o que tá embaixo. Ou seja, o que tava multiplicando aqui passa dividindo do outro lado, né? 1 menos Czinho. Se eu quiser deixar tudo em função de 1 menos C, né? Ou então, por exemplo, se eu tenho lá um exercício em que eu preciso saber, né? Eu tenho o Czinho, eu preciso saber algumas das variáveis que estão ali depois do Czinho, eu posso isolar ele. Então, o que eu faço? Lembram na matemática mais uma vez? Y é igual. Quando eu quero dividir isso aqui que tá em cima pro que tá embaixo, né? Eu vou considerar que eu tenho 1 vezes sobre 1 aqui, né? Então, 1 vezes tudo que tá aqui, né? C0 menos o Czinho de T, mais o I, mais o G, fecha parênteses. Isso tudo é dividido pelo quê? Pelo 1 vezes 1 menos C, né? Então, 1 menos Czinho. Pronto, que multiplica. Então, no final, eu tenho essa equação aqui. O produto é igual a 1 sobre 1 menos a propensão a consumir, multiplicado pelo consumo inicial das pessoas, das famílias, menos a propensão marginal a consumir vezes a tributação, mais o consumo das empresas, que é o investimento, mais o consumo do governo, que são os gastos do governo. Se há um aumento nos gastos, se há uma variação do G, que a gente chama de delta G, porque delta significa o quê? Variação, né? Uma letra grega que significa variação. Então, se há variação dos gastos do governo, o que acontece? Como ali no exemplo anterior, né? Nós não tínhamos gastos no governo, então, nosso produto foi de 1.600, sem gasto do governo. Quando a gente colocou um gasto de 250, o produto aumentou para 2.600. Então, ele aumentou, ele variou 1.000. Então, ele variou 4 vezes, né? 4 vezes o quê? O gasto do governo. 4 vezes. Então, o gasto do governo aqui de 250 acarretou em uma variação positiva da renda de 1.000, ou seja, 4 vezes o seu gasto. Como que eu explico esse ΔG? Quando eu tenho uma variação do gasto do governo, eu tenho uma variação na renda. Uma variação na renda. Aí eu somo, né, o produto com essa variação na renda. Por quê? Aí é o conceito também, né, que é dado aí, pelo que a gente descobriu ali, né, que eu vou somar, coloquei igual. Aqui. A gente descobriu ali que há esse acréscimo na renda quando o governo gasta, né? Quando eu coloco o governo no fluxo circular ali da renda, na economia, então ele aumenta a renda também ou ele reduz. Por isso que a variação pode ser positiva ou negativa. Aí eu repito ali o que já tinha na fórmula acima, que é 1 sobre 1 menos Czinho, vezes
abre parênteses, C0 menos Czinho de T, mais I mais G, fecha parênteses. Aí o que que tá faltando aqui? Tá faltando a variação no gasto do governo. Então, mais o delta G sobre 1 menos Czinho. Por que que é 1 menos Czinho? Porque 1 menos Czinho tá aqui. A gente não tirou ele aqui da... Ele não tava só aqui embaixo quando a gente colocou ele como uma fração, né? 1 sobre 1 menos C. É vezes tudo que tá aqui, né? Então, se eu acrescento qualquer variável aqui do lado, seja subtraindo, né, ou então adicionando, eu vou ter que repetir o denominador 1 menos C. Ok? Pronto. Agora eu vou juntar tudo isso numa equação, né? Então, se o denominador é igual, eu posso colocar isso aqui para dentro do parênteses. Então, Y, né? Renda, produto, mais uma variação no produto ou na renda, é igual a 1 sobre 1 menos Czinho, abre parênteses, C0 menos Czinho vezes T, mais I, mais G, mais a variação no gasto do governo. Pode ser positivo ou negativo. Então, quando a gente pega lá do exemplo, esse aqui também nós vamos colocar isso. Olha aí. Circular ele aqui também. Isso, pronto. Então, quando a gente coloca lá naquela economia lá inicial, né? Que o produto era 1.600, como que nós vamos achar a variação ali? Então, eu vou usar o delta Y é igual ao delta G sobre 1 menos Czinho. Por quê? Porque eu tô simplificando a simplificação dessa equação acima, porque eu já fiz essa conta aqui, né? Do Czinho, do C0, o Czinho vezes T, enfim, eu já fiz tudo isso. Então, eu tinha que... O governo gastou, ele não gastava nada, gastava 0. Então, quanto que vai variar a renda? Né? Se ele gastou 250 agora, sobre 1 menos... Quanto que era a minha propensão marginal a consumir o meu Czinho? Era 3/4, né? Então, eu vou ter que... O delta Y é igual a 250 dividido por 1 menos 0,75, que é 0,25, né? 250 dividido por 0,25, que é igual a... Vamos fazer aqui na calculadora. (250 dividido por 0,25, que é igual a 1.000. Então, a minha renda variou em 1.000. Ok? Ah, mas eu quero descobrir em quantas vezes ela variou. Então, eu uso a simplificação em relação, não ao gasto do governo, mas em relação a... Décimo na renda foi 4 vezes superior ao governo multiplicador. Assim, daí eu uso um multiplicador, né? No produto, que daí é 1 menos 1 menos o Czinho. Que é a segunda forma, né? Que eu posso encontrar qual que é o multiplicador. Então, quantas vezes? Aqui tá fácil, né? 250 para 1.000 aumentou 4 vezes. Mas como que eu faço essa conta, né? Se eu não sei quantas vezes deu, enfim, né? Se eu não tenho essa informação, eu não tenho a variação do gasto do governo, por exemplo. Então, 1 sobre 1 menos 3/4 é igual a 4. Sempre vai ser 4 vezes maior. Se aqui o governo gastar 500, então vai ser uma variação de 2.000 e assim por diante. Certo? Isso aqui se chama multiplicador
dos gastos do governo. Agora a gente vai falar da tributação, né? Então é o mesmo exemplo ali, a mesma economia, só que agora a gente considera que haja uma tributação no valor de 250. Então vamos lá, a gente pega aquela equação principal, né? Que é o y igual a c0. De tanto vocês colocarem ela, vocês vão até decorar. Igual a czinho, abrir parênteses, y menos t, mais i, mais g. Então, nosso y a gente vai descobrir, a nossa propensão, aliás, o nosso C0 é 200, a nossa propensão marginal consumir é 3/4. O y que eu quero descobrir, a tributação é 250. O investimento é de 200. O gasto do governo, 250. Ali no livro, pessoal, no final da página 215, ele coloca essa equação, mas ele coloca o investimento como 250. Só que no exercício, desde o começo, o investimento é 200, né? Então, acho que foi um erro do livro. Se vocês quiserem riscar ali e colocar 200. É exatamente do jeito que eu fiz aqui. Então, o que a gente faz? A gente começa, né, multiplicando aqui. Resolve sempre o que está dentro do parênteses. Começa multiplicando para tirar ali do parênteses, né, a variável. E deixar o número. Então, 200 mais 3/4 vezes y, 3/4 de y. Menos 3/4 vezes 250, que dá 187,50, certo? Mais 200, mais 250. Então, agora eu posso isolar o y, né? Então, tudo que tá em função de y, eu passo para um lado da equação. Então, ele estava 3/4 de y positivo, ele passa negativo. Igual, agora eu vou fazer a conta aqui, né? 200 menos 187,50 mais 200 mais 250. Isso dá 462,50, certo? Aí, agora eu vou fazer a mesma situação, né? Aqui é 1 de y menos 3/4 de y, então dá 1/4 de y. Por quê? Porque 1 é igual a 4/4, né? Então, 4/4 menos 3/4 tem 1/4. Igual a 462,50. Meu y é igual a 462,50 dividido por 1/4. Ou 0,25, né? Então, isso dá 1.850. O meu produto agora, com uma tributação de 250, ele vai para 1.850. Ok? Então, quando eu coloco o gasto do governo, o produto variou, ele aumentou para 1.000 a mais, né? Então, 4 vezes mais, que é o multiplicador dos gastos do governo, 4. Nessa mesma economia, agora a gente coloca a tributação, 250. Nós tivemos uma redução na renda, no produto total, né? Como que a gente sabe de quanto foi essa redução? Claro, aqui a gente pode fazer a conta ali, né? De quanto que foi com o gasto do governo, que foi de 2.600, menos os 1.850, dá uma variação de 750. Mas como que eu sei isso, né? Por meio das equações. Bom, o que ele vai explicando ali, comparando, né, os multiplicadores, ali na página 216, ele fala que o multiplicador do gasto é 1 sobre 1 menos czinho. Quando a gente coloca o gasto do governo, a gente multiplica isso pelo gasto do governo. Que seria 1 menos czinho, né? Delta y é igual. Isso aqui é o multiplicador do gasto do governo. Quando a gente coloca a variação no gasto, então vezes delta G, né? Tá, aí faz toda a derivação, não precisa vocês entenderem isso, eu não vou fazer igual anteriormente ali para confundir. Mas só para vocês entenderem que agora a gente vai colocar isso em função da variação da tributação, né?
melhor, talvez seja melhor fazer mesmo. Vamos lá, senão vocês vão confundir. Então tá. Então, a gente acrescentou aqui no multiplicador do gasto do governo. Esse aqui é o multiplicador do gasto do governo. Que ali daquele exercício foi 4. Então, foi 4 vezes... Quanto que foi a variação no gasto do governo? 250. Então, eu tive uma variação do produto de 1.000. Pronto. Agora, eu pego isso aqui e volto para a fórmula para entender a variação na tributação. Então, y igual C0 menos Czinho em função de t, mais I mais G. Aí, eu coloco aqui multiplicando, né? O 1 menos o Czinho, certo? Aliás, o menos o consumo. Mesma coisa, então, se tem variação no produto, y mais variação no produto é igual a 1 sobre 1 menos C, mesma coisa que antes. Aí eu vou abrir o colchetes, o C menos o Czinho. Só que agora eu vou multiplicar esse Czinho pela variação na tributação, o ΔT, mais I mais G. Fecho o colchetes. Mesma situação de antes, eu vou colocar tudo isso em função de 1 menos C, né? No final ficaria, né, que é a equação 2 ali do livro, né? Essa aqui seria 1, essa aqui seria 2. O y mais variação do y é igual a C0 menos o Czinho multiplicado por t mais I mais G sobre 1 menos C, 1 menos Czinho, menos propensão marginal a consumir vezes a variação na tributação sobre 1 menos Czinho. Se eu tiro a equação 1 da 2, eu subtraio a 1 da 2, né? A 1 da 2, eu vou ter que ΔY é igual ao Czinho, ou seja, o que é subtrair? É tirar tudo que tá igual, né? Sobre 1 menos Czinho, eu tenho que o ΔT, em função de ΔT, é igual a menos Czinho sobre 1 menos Czinho. Novamente, vocês não precisam entender toda essa derivação, tá? Só vocês saberem de onde saiu isso. Então, tem uma diferença entre o multiplicador dos gastos governamentais, que é esse aqui, 1 menos Czinho, 1 sobre 1 menos Czinho, né, que tá aqui. Que tá aqui, vezes o gasto do governo, né, com o multiplicador da tributação, que a gente chega nele aqui por derivação, que ele é menos o Czinho sobre 1 sobre menos Czinho. Ou seja, multiplicador dos gastos, multiplicador da tributação é menos Czinho sobre 1 menos C. O que isso significa, né? Por que é negativo? Porque é uma variação oposta. Se aumenta a tributação, diminui a minha propensão marginal a consumir. Eu vou consumir menos porque eu tenho uma renda disponível menor, né? Eu tenho aqui, ó, um Czinho multiplicando por I menos T, que vai ser menor. Porque eu tenho efeito, a variação da tributação multiplicando o meu Czinho, ó, tá? Então, isso, um é diferente do outro. O multiplicador do gasto do governo é 1 sobre 1 menos a propensão marginal a consumir. Diferente, do multiplicador da tributação, que é menos a propensão marginal a consumir por 1 menos essa propensão marginal a consumir. Então, um é diferente do outro. Então, ali no exemplo, a gente viu que o multiplicador do gasto do governo
era igual a 4. E aí, quanto que é o multiplicador dos tributos nesse exemplo? É só a gente substituir. Opa. É só a gente substituir aqui, né? Então, menos Czinho é menos 3/4 sobre... Vou ter que fazer na outra página aqui. Aliás, vou fazer aqui do lado. Aqui, ó, menos 3/4 sobre 1 menos 3/4. Então, menos, né, 0,75 dividido por 1 menos 0,75 dá 3. Então, 4 é diferente de 3. A gente viu na prática e na equação, né, que eles são diferentes. Por quê? Porque um age na mesma direção que a variação na renda e o outro age em direção oposta. O gasto do governo, se o gasto do governo aumenta, a variação na renda também aumenta. Se o gasto do governo diminui, a variação na renda também diminui. Agora, se a variação da tributação aumenta, o nosso produto pode diminuir. Se a variação no tributo reduz, aqui é setinha, né? A variação na renda pode aumentar. Ok? É isso. Esse é o primeiro modelo, né? Modelo fiscal. Ele traz ali depois um modelinho fiscal que inclui tributação bruta, gasto do governo e transferência de pagamento. Né? Que é quando o governo, ele faz transferências de recursos para a população, para as empresas, para a população por meio de programas de assistência, né? De transferência de renda, premiação, enfim. Para as empresas, quando ele dá subsídios, né? Algum incentivo para as indústrias produzirem determinado bem ou serviço. Então, há também uma variação no produto. Nós não vamos estudar essa parte. Vocês fazem lá no resumo, ok? Vocês vão colocar no resumo de vocês. Só que nós não vamos chegar nessa parte, tá? Para não complicar muito a vida de vocês. Depois ele traz outro modelo, né? Que inclui tributação bruta em função da renda, gasto do governo e transferência. O modelo fiscal, como que seria no pleno emprego, né? Que é um modelo mais completo, é o modelo final, né? Do equilíbrio do Keynes, tá? Então, assim, o que é importante é até aqui, até a página... Importante que vocês saibam, né? Para estudar depois para avaliação, é até a página 217, antes do modelo ali do 6.2.1.2, né? Então, acaba ali no 750, tá? É isso. Pessoal, vou deixar exercício para vocês tentarem e o gabarito embaixo. Aí, na aula de tirar dúvida, lá no sábado de tirar dúvidas, vocês podem acessar ali online, né? Síncrono para a gente poder conversar e tirar dúvidas sobre a resolução dos exercícios, tá? Mas estudem esse aqui, como eu fiz para vocês. Eu vou passar essa apostilinha, né? Como eu fiz aqui esse PDF, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês a compreender melhor esse modelo fiscal, tá?